Então, queridas, vamos voltar lá, né? O que devemos desejar? Então, depois que a gente se despoja de toda aquela lista de pecados, a gente deve desejar ardentemente o genuíno, né, leite espiritual, né? Então, esse genuíno, quando ele usa essa palavra genuíno, tem outras traduções que falam que é o leite racional, é um leite não falsificado, é um leite que não está contaminado, né? Então, não há crescimento espiritual quando a palavra não é ensinada ao povo, né? Então, quando a gente não estuda, quando a gente não busca, a gente fica sem se alimentar. O que que acontece quando uma criança fica sem se alimentar? Ela Desnutrida. vai ficando fraquinha, vai ficando doente, até que ela morre de fome, né? Lentamente, dolorosamente, mas ela morre. E quando ele fala que esse leite tem que ser genuíno, né? Ele não pode ser contaminado, tem também o outro lado da moeda, né? Se a gente dá um leite contaminado para uma criança, o que que acontece? Dependendo da contaminação, ela fica mal, ela fica doente, ou ela pode até morrer, né? Se for um bebezinho, essa morte pode ser até bem mais rápida do que uma morte por fome, né? Por inanição. Então, por isso que Pedro escreve que esse leite é genuíno, né? Ele não pode estar contaminado, né? E aí vem a minha pergunta, né? Como a gente pode desenvolver um desejo, né? Pela verdade da palavra de Deus? Como? Né? A gente precisa primeiro lembrar que a palavra de Deus é a fonte de vida, né? Então, como eu estava lendo ali no capítulo 1, no finalzinho do capítulo 1, os últimos versículos, né? Eu li o 23 e agora o 24 fala assim, porque toda a carne, né, é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o que Pedro aqui está lembrando para nós? Que essa palavra é importante, essa palavra é vida, ela permanece, né? Então, quando a gente desenvolve, como que a gente desenvolve um desejo ardente por esse leite espiritual? É lembrando que essa palavra é fonte de vida, né? Isaías 55, 10 a 11 fala lá, né? Que a palavra de Deus, quando ela sai, ela não volta sem que ela tenha cumprido os propósitos de Deus. Então, cada vez que a palavra de Deus é lida, é ensinada, é pregada, né? Ela cumpre o propósito pelo qual Deus a designou. Isso aí daria, gente, para eu falar dias e dias sobre isso, né? E como que a palavra de Deus é viva, né? A gente tem tantos testemunhos de pessoas, né? Que foram salvas, né? Até uma história bem recente. Há pouco tempo atrás, teve um grupo de norte-coreanos, né? Que escaparam da Coreia do Norte, né? Conseguiram fugir e escapar lá daquele governo terrível, né, de tortura aos crentes. Então, eles conseguiram escapar, fugiram, e uns deles vieram para o Brasil e foram lá na nossa igreja, acho que num domingo à noite, né, dar um testemunho, foram com o intérprete. E um deles, né, ele falou que porque descobriram que ele era crente, né, que ele não negou a palavra de Deus, não negou o nome de Jesus, colocaram ele amarrado com os pés e as mãos para trás, penduraram ele num guindaste
né? E a tortura era essa, né? Derrubavam ele lá de cima, né? Jogavam ele no chão. Era para ele morrer. Ele não morreu. Ele conseguiu escapar, né? E ele tinha outro nome, tudo diferente. E ele permaneceu firme. E depois, em seguida, veio pregar um senhor. Todo mundo falava, o irmão Paulo, o irmão Paulo. Na verdade, ele tinha um nome coreano, né? Mas que dificilmente a gente poderia pronunciar. A história dele, né? Depois, no domingo seguinte, o pastor que trouxe ele na nossa igreja contou a história dele, porque ele mesmo não contou. Mas ele era general do exército do presidente coreano. Então, ele viu e ele perseguiu muitos cristãos. E depois, ele via que eles morriam por causa da Bíblia. E aí ele falou, eu vou pegar essa Bíblia aqui, eu vou ler, e eu vou descobrir aqui que é tudo mentira, e com isso eu vou conseguir atacar eles melhor, né? Eu vou saber o que eles pensam, como que eles pensam. E quando ele começou a ler, ele se converteu. E ele abriu no começo da palavra de Deus, em Gênesis, que ele fala ali, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aquilo ali impactou ele de um tal jeito que, depois dessa experiência, ele tentou, por todos os meios, né, fugir dali. E ele arquitetou um plano, né, que ele, a esposa e os 2 filhos conseguissem fugir, eles iriam imigrar para a China. Ele conseguiu ir primeiro e depois ele arquitetou um plano para buscar a esposa e os filhos. Quando eles estavam entrando no avião, eles foram descobertos e foram fuzilados, né? Antes de subir no avião. E ele ficou sozinho, sem a esposa, sem os filhos. Então, o que eu queria mostrar para vocês com isso? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Por isso que ele fala que esta é a palavra que vos foi evangelizada. E a palavra de Deus permanece para sempre, né? Vamos ver lá também João, capítulo 15, falando sobre a palavra de Deus como fonte de vida. João, capítulo 15, versículo 3. Olha só, Jesus falando lá. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, Jesus falando para os discípulos que eles já estavam limpos pela palavra de Deus. Então, queridas, é a palavra de Deus que vai nos ajudar a que a gente tire de nós o pecado, que a gente se despoje, que a gente deixe esse pecado que está ali no início do capítulo 2 de Pedro, e que nos ajude, né, a desejar esse leite espiritual. Por isso que ele primeiro a gente tira, deixa o pecado e a gente deseja o leite espiritual ardentemente. Porque se a gente não tiver essa palavra agindo dentro de nós, a gente não consegue deixar o pecado, né? A gente não consegue deixar. É um processo. É deixando e desejando, né? Deixando e desejando. Olha Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ele vai falar de novo sobre a palavra, né? Olha o que ele fala sobre a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, né? Então a gente vê
em várias partes da palavra de Deus, dizendo que o coração é enganoso, que de dentro do homem não tem nada bom, né? E a palavra de Deus é que ela é capaz, né, de discernir, de dizer se o que está dentro de você é bom ou não, é certo ou errado. Então, por isso que é muito importante a gente desenvolver desejo pela palavra de Deus, porque é ela que vai eliminar o pecado da nossa vida. É ela que vai nos fazer deixar esse pecado, né? A gente precisa admitir que a gente precisa dessa verdade de Deus, né? Como ele disse lá, desejando ardentemente. Para quê? Para que seja dado crescimento para a salvação, para que a gente possa ter o crescimento espiritual. Lá em Mateus 4, versículo 4, que quando Jesus estava lá no deserto, né? E ele foi tentado pelo diabo depois dele ficar 40 dias e 40 noites, né? Sem comer, orando. E Satanás chega para ele e fala assim: olha, você está com fome? Transforma essas pedras em pães. E aí, o que Jesus respondeu para Satanás? Ele citou uma passagem que está lá em Deuteronômio, e ele disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus estava falando ali para Satanás? Olha, eu estou com muita fome, mas isso não é a coisa mais importante, né? Ele não se deixou tentar por Satanás. Aí eu fico pensando, né? Já pensou se o seu crescimento espiritual dependesse de você conhecer o livro de Deuteronômio? O que você conhece de Deuteronômio? Porque naquela época era o que era a palavra de Deus que eles tinham. Eles tinham só o Velho Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, né? Os livros da lei. E olha, Jesus sabia de cor. Porque numa situação difícil, pensa, gente, quando você está com fome, você não fica sem paciência. Você fica sem paciência, você fica irritada, né? Jesus ficou 40 dias sem comer. Pensa irritado, né? Pensa se não era para ele já soltar os cachorros em cima de Satanás, né? E já falar umas palavras desaforadas, já reclamar da vida. Não, né? Então, a gente precisa sempre desenvolver esse gosto pela palavra de Deus, essa busca, a gente precisa procurar memorizar, né? Procurar ler bastante, porque disso vai depender o nosso crescimento para a salvação, como está aí no versículo 2, né? E a gente precisa também fazer o que o versículo 3 diz lá, ó. Se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós precisamos aprender a avaliar as nossas bênçãos, né? Que o Senhor é bondoso, né? O Senhor é bondoso. Então, gente, a palavra de Deus, ela nos torna sábias, sábias de salvação, né? Então, o objetivo da palavra de Deus, você vai ler, não é só por curiosidade, não pode ser só por curiosidade, mas você deve de buscar para você se conformar à imagem de Cristo, né? Porque saber as coisas por saber não vai te adiantar nada. Só se você aplicar para você, né? Por isso que ele fala que é importante ali no versículo 3, você experimentar a bondade de Deus, né? Se você parar para pensar, a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual, a nossa salvação aconteceu porque Deus foi extremamente bondoso para conosco, né? Porque Ele abriu a nossa mente para a gente aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós.
Porque se ele não tivesse aberto o nosso entendimento, a gente ia estar morto, como todo mundo ao nosso redor, sem entender, sem compreender nada, né? Vivendo só para essa vida, cegas, né? E ele foi extremamente bondoso conosco. E ele nos deu conhecimento da salvação. E agora esse crescimento também que a gente recebe é pela bondade de Deus. Por isso que ele questiona, olha, se você já experimentou, tem experimentado que o Senhor é bom, então você vai desejar, né? Desenvolver esse gosto pela palavra de Deus, você vai desejar estudar, né? Você vai querer saborear essa bondade de Deus, né? Cada dia meditando na palavra. Né? Então, gente, o estudo bíblico, ele é essencial para a nossa maturidade espiritual, né? Por isso que, no comecinho, eu mostrei esse livro aqui, ó, Vivendo na Palavra. Um livro muito bom que ensina como você estudar a Bíblia sozinho. Eu sei que é difícil, gente. É difícil, né? Às vezes a pessoa aceita Jesus, né? E depois você dá a Bíblia de presente para ela e diz assim, ó, estuda. Se você não ensina, é muito difícil. Eu começo por onde? Abro lá, começo a ler Gênesis, aí eu não vou entender tudo, né? Vamos abrir lá em Hebreus, capítulo 5, que tem uma diquinha lá. Como é que a gente vai fazer isso? Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 11. Nós vamos ler o versículo 11 ao 14. Ele diz assim, ó. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente, eu vou ler de novo isso aí porque é muito importante. Muito importante. Olha só, esse aí, o autor da carta aos Hebreus, ele está fazendo uma crítica àqueles crentes lá, porque ele chegou a um ponto que ele tinha coisas difíceis para explicar e ele não podia explicar para aquele grupo de crentes lá, porque eles estavam lá com dificuldade de ouvir, dificuldade de entender, né? Aí ele vai lá no versículo 12, olha, vocês deviam de ser mestres, vocês deviam de ser professores. Por quê? Atendendo ao tempo. Olha, sublinhem, façam um círculo nessa palavra aí na Bíblia de vocês. Essa palavra é a palavra-chave para a gente entender esses versículos. O que ele está dizendo aí? Eles tinham aceitado Jesus, né, o Evangelho, já há algum tempo, mas eles não liam a palavra, eles não estudavam a Bíblia. E o que aconteceu com eles? Passado um tempo, decorrido um tempo, se eles tivessem, né, estudando a palavra de Deus, crescendo, né, desejando ardentemente o leite espiritual para se desenvolverem no crescimento espiritual da salvação, eles teriam se tornado, como ele fala aqui, mestres. Mas como eles não fizeram isso, aí ele disse, ó, vocês têm necessidade
de que alguém ensine tudo de novo para vocês, desde o começo. Então, o que você faz quando uma pessoa, às vezes, né, fica muito doente, né, submetida a uma grande cirurgia? O que ela tem necessidade de comer? Será que ela pode ir para casa e comer uma feijoada? Ou comer um churrasco assim que sai do hospital, assim que sai da cirurgia e vem para o quarto? Não. Ela vai ter que comer papinha, que nem um bebê, não é mesmo? Caldinho. Caldinho. Tudo bem devagarzinho, né? Para lá, depois de alguns dias, às vezes meses, poder comer mesmo churrasco, uma feijoada, né? É assim que funciona. E é isso que ele está falando, fazendo essa analogia. Olha, vocês deveriam já ser mestres, mas não, tem que ensinar o beabá para vocês de novo. Vocês estão precisando de leitinho, em vez de eu poder dar uma carne para vocês, né? Uma comida sólida, arroz com feijão. Tem que dar leitinho para vocês, papinha, caldinho, que nem vocês fossem beber. Né? E olha, e aí ele repete, olha lá no versículo 13. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? Isso aqui é a Bíblia, né? A palavra de Deus. Ele fala, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, é uma criança na fé. Mas o alimento sólido é para os adultos, para os maduros, né? Quem treinou a si mesmo através do uso constante das escrituras. Então, esses são os maduros, né? Quer dizer, eles se treinaram as suas faculdades mentais aqui, né? E eles se tornaram experientes e agora conseguem separar o bem do mal, eles conseguem distinguir o bem do mal. Uma criancinha, se você não ensinar para ela que se ela colocar a mão na panela quente no fogão, ela se queima. Vocês já viram criança pequena que se queima no fogão? Já, né? Ela não tem noção do perigo, né? Eu, quando era pequena, eu gostava muito de tomada. Eu ia sempre com os dedinhos lá, né? O certo seria eu colocar só num buraquinho, mas eu ia nos dois. Meu pai sempre falava que era muito perigoso. Até que um dia eu fui lá e pus os dois dedinhos, né? Vinha o que aconteceu comigo? Eu fui jogada para o outro lado da sala. Me deu um choque muito grande, né? Eu tinha uma Nunca mais pôs o dedinho. porque eu não mexo em tomada, eu não consigo até hoje. Não é comigo. Eu tinha um irmão que ele vivia em cima do fogão e minha mãe não é ficar aqui, não é ficar aqui. Bastou minha mãe virar as costas, ele pôs a mão. Adivinha o que aconteceu, né? Grudou o braço dele na panela. Né? Eu tinha um outro irmão também, que ferro de passar roupa. Ele ficava em cima, e minha mãe, não é para você ir para lá quando estiver passando roupa. Mas bastou a passadeira virar de lado, ele foi lá, tchá, grudou a mão dele na marca aqui, ó. Grudou a mão, passou, e passou o ferro na mão dele, né? E grudou. Então, você vê, criança é inexperiente. Então, ela não sabe distinguir o bem do mal, o perigo, né, do que não é perigoso, porque ela não é treinada. À medida que a criança cresce, que você ensina, né, ela já sabe, ela não vai, ela já sofreu ali o dano, ela não vai mais colocar a mão na tomada lá, né, bestamente, não vai. Se ela já se queimou uma vez, ela não vai colocar a mão. E a palavra de Deus é isso. Ela nos ajuda, nos ensina a distinguir o bem do mal. Né? Por isso que é importante, é essencial, se você quer ser uma mulher madura, ao invés de ser aquela criancinha ou aquela adolescentezinha, né?
inconsequente, você precisa ler, você precisa estudar a palavra de Deus, né? Aí agora vem aquela minha pergunta final, eu gosto de perguntas, né? Como estudar a Bíblia? Como? Então, eu não sei se vocês já tiveram algum professor, né? Às vezes de português mesmo, né? Aqueles professores de... Antigamente a gente tinha, né? Professor de interpretação de texto, né? Vocês não tinham interpretação de texto em português, né? Sim. Aula de interpretação de texto. E como é que o professor ensinava para você, como você ia interpretar um texto? Não tinha aquelas perguntinhas básicas? Quem? O quê? Quando? Por quê? Para quê? Não são as 5 perguntinhas básicas? Então, quem, né? Então, por isso que eu gosto muito do livrinho aqui, porque ele começa bem desse jeitinho básico, né? Então, ele fala assim, cada vez que você pegar um texto da Bíblia, né? Então, primeiro, você vai perguntar quem? Quem são as pessoas no texto, né? Às vezes é muito fácil, você lê e você vê de quem está falando, né? Será que ele diz respeito a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Quando a gente lê lá Josué, capítulo 2, que ele vai falar de Raabe, né? Depois ele começa a falar prostituta, cujo nome era Raabe. E sempre que ele se refere a essa mulher, ele sempre vai usar todo esse título. Prostituta, cujo nome era Raabe. Por que será que ela ficou com esse título, né? Em volta do pescoço dela, né? Então, nunca mais ela apareceu na narrativa só com o nome de Raabe. Ela sempre prostituta, o nome era Raabe, né? Quando a gente vai ler lá no Novo Testamento a respeito dos discípulos de Jesus, né? Tem lá o André, né? E sempre aparece André, irmão de Simão Pedro, né? A gente sabe, né? Vocês já conheceram uma pessoa famosa, né? Ah, ou então uma pessoa que a mãe ou o pai é famoso, aí você fala, ah, ele é o filho da fulana, né? Até a gente, né, Cláudia? Ah, Eliane do Luiz, a Cláudia do Antônio Marcos. Né? É incrível, né? E aí, interessante a gente ver que André sempre se referia a André como irmão de Simão Pedro. Ai, que coisa, né? Porque Pedro era mais famoso, né? E aí, né? Você sabe, né? O irmão de Pedro, né? Como se o André não tivesse identidade nenhuma, né? Por isso que sempre é bom, né? A gente se identificar de quem está falando, né? Outra coisa, né? O quê, né? A gente tem que perguntar o quê, né? O que está acontecendo nesse texto? Quais são os eventos, né? Em que ordem esses eventos acontecem? O que acontece com os personagens, né? E se for uma passagem que discute um argumento, qual é o ponto? O que o escritor está tentando colocar, né? O que está errado nessa situação, né? Às vezes tem várias histórias, né? Por exemplo, aquela que eu falei para vocês, né? Dos espiões, né? Que foram enviados na Terra, né? Para ver como é que era, para sondar antes de tentar conquistar, né? O que está errado ali? O que aconteceu? Então, por isso que essa pergunta é importante, né? Depois, a terceira pergunta é onde, né? Essa pergunta vai fornecer para a gente o local, né? Onde a narrativa está acontecendo, onde as pessoas da história estão, né? De onde elas estão vindo, para onde elas vão, onde está o escritor, onde estavam os leitores originais do texto, né? Então, essa palavra, às vezes, nos leva a gente ter mapas, a gente olhar os mapas, algum atlas que a gente tenha por perto quando a gente vai estudar a Bíblia, né? Você está estudando uma viagem, interessante você ver lá por onde que era no mapa, traçar, né? Enfim. Quando você lê sobre algum lugar na Bíblia, vai lá. Esse lugar existe ainda? Onde ficava, né? É interessante. Eu achei interessante que
ensinando os meninos semana passada sobre o livro de Jonas, lá fala, né, que Jonas estava indo para o fim do mundo, né? Então, naquela época, a Europa, né, a Espanha, né, era fim de mundo, porque eles não conheciam além daquele lugar, né? E daí os meninos disseram, nossa, mas né, a Espanha é ali tão pertinho, né, tem tanta coisa a mais. Eu digo, não, mas é que naquela época eles só iam até ali, eles não passavam dali. Então, ali para eles era o fim do mundo. Né? Então, para a gente se colocar, né, no lugar das pessoas, né? Isso mesmo. Na Dos verdade, personagens. o novo mundo, né, foi descoberto, né, a América, que é considerado o novo mundo, foi descoberto depois de 1480 e pouco, né? O Brasil, 1500, né? Então, a gente vê realmente, né? Depois da Espanha, a Espanha era o fim do mundo, né? Era o fim do mundo. Do mundo. Uma outra pergunta, né? O quando, né? Que vai dizer quando que os eventos do texto aconteceram, quando que ocorreram em relação a outros eventos na escritura, quando o escritor estava escrevendo, e depois tem o porquê, né? O porquê é fantástico, né? Por que isso foi incluído aqui, né? Por que foi colocado ali, né? Por que vem depois disso? Por que isso aqui vem antes daquilo, né? Por que essa pessoa está dizendo isso? Por que aquela pessoa não responde nada, né? Então, quando a gente pergunta por quê, a gente está perguntando por significado, né? Por quê, né? Por exemplo, por que a parábola do filho pródigo se encontra só no Evangelho de Lucas? Por que ela não está em Mateus, Marcos e João, né? Por quê? Enfim, tem muitas perguntas. E para o último é aquela para quê? Essa é a última pergunta, né? E daí? Que diferença isso faz? Que diferença isso faria se eu aplicasse essa verdade na minha vida, né? Então, lembrem, gente, a palavra de Deus não foi escrita para satisfazer a nossa curiosidade. A palavra de Deus foi escrita para mudar a nossa vida, né? Para mudar a nossa vida. Então, se vocês puderem, né, adquirir esse livro, eu totalmente indico, né? Faltam 6 minutos para a gente terminar esse nosso segundo bloco. Eu vou parar por aqui, era isso que eu queria falar, né, de importante que a gente precisa, né, seguir o que esse texto de hoje nos diz, para a gente desejar ardentemente. Né? Aqui ele fala o genuíno leite espiritual, quer dizer, é o genuíno alimento espiritual que a gente precisa para as nossas almas, né? Para que a gente possa ir amadurecendo, ir crescendo e experimentando que Deus é bom, né? Que Deus é bom, para que a gente possa treinar a nossa mente, as nossas faculdades mentais, para a gente poder distinguir o que é certo, o que é errado, para a gente não ser levado, né? Na verdade, sempre a palavra de Deus fala que a gente não deve ser levado como meninos inconstantes de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. E hoje o que a gente mais vê na nossa época são muitos tipos de igreja ensinando coisas as mais absurdas. E aí você vê, nossa, como é que aquela igreja lá está cheia e eles falam isso, isso, isso? Gente, porque as pessoas não leem na palavra de Deus. Não leem. E se você for escutar o pregador daquela igreja, ele também não usa a palavra de Deus. E as pessoas ficam ali cegas. Então, Normalmente elas estão ali porque elas estão ouvindo aquilo que elas gostariam de ouvir, né, Cláudia? Não o que elas precisariam ouvir. é verdade. E aí é aquela coisa, né? Se você não tem, se você está com um alimento falsificado, né? Contaminado, o que acontece? Você morre espiritualmente, né? Então, gente, procurem estudar, procurem ler, né? Tem alguma pergunta?
senão eu vou falar um pouco mais, até dar os minutinhos. Não, pode falar para mim. Então, eu acho muito, muito importante, né? A gente ter o nosso momento devocional e eu gostaria de dizer para vocês irem direto na palavra de Deus. É errado você ter aquele livrinho de meditação? Não, aquilo é bom, aquilo ajuda. Mas aquilo é o que alguma outra pessoa foi lá, leu, Deus falou com ela e ela descobriu ali um tesouro. E ela vai lá e escreve sobre aquilo que Deus falou com ela. Mas não seria muito melhor você ir direto à fonte, você mesmo achar os tesouros, em vez de você ler sobre as preciosidades que alguém encontrou aqui na palavra de Deus, você mesmo se garimpar, você mesmo encontrar os tesouros, né? Do que você depender do que alguém interpretou e ouviu, descobriu. O ideal era que você pudesse descobrir. E eu sei que não é fácil, gente, mas você pode começar orando para Deus, né, e pedindo: Deus, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, né? Está lá em Salmos, né? Desvenda os meus olhos. É quando você considera a palavra de Deus luz para o teu caminho, né? Então, quando você faz essa oração, você está orando segundo a vontade de Deus. E Deus vai desvendar para você, sim. Então, vamos terminar com uma oração? Sim. Senhor Deus, agora queremos encerrar este momento de estudo, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da tua lei. Senhor, põe no coração dessas mulheres o desejo de descobrir os teus tesouros, de entender a tua palavra, de cada dia ler um pouquinho, estudar, descobrir, crescer no conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz, a tua palavra nos ajuda a distinguirmos o bem do mal. Nos ajude, Espírito Santo, abra as nossas mentes para compreendermos, para entendermos, para desejarmos a tua palavra como um bebê chama e chora para ter o seu leite de tempos em tempos. Que nós possamos também desejar a tua palavra dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida, está terminando, eu vou deixar acabar, né? A hora que acabar, acabou. Né? Então, que vocês possam... Boa noite, então, meninas. Fiquem com Deus, viu? Boa noite para vocês. Oi. Deus. Tchau, Lucélia. Tchau, Raquel. Tchau. Tchau, Tchau, Cláudia. Deus abençoe. Tchau, Lucélia. Tchau, Eliane. Tchau. Fica com Deus. Tá Amém. bom. Fica com Deus.